Sejam bem-vindas, bem-vindos, queridos irmãos, irmãs, à nossa casa, a qual nós, nesse instante, vamos procurar relaxar, né? Nos colocar mais prontamente para a tarefa a qual nós viemos executar essa noite, porque isso também é uma tarefa, né? A tarefa de automelhoramento, de busca de conhecimento, né? Então vamos fazer a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, nos colocando confortavelmente nas poltronas, primeiramente agradecendo a providência divina que nos deu o dom da vida, acima de tudo, que nesta oportunidade reencarnatória nos deu também a felicidade de encontrarmos o Espiritismo em nosso caminho e nos permitir, após mais uma semana de vida, de trabalho, de atividades, encontrarmos um tempinho, uma brecha na correria do dia a dia, para cá estarmos, buscando, ó Pai, Mestre, queridos mentores, buscando em vós a inspiração, a luz, a proteção e o amparo que necessitamos todos nós, para as nossas dificuldades, para as nossas dúvidas, nossos temores, mas também, e acima de tudo, para fortalecermos cada vez mais a nossa fé, na crença inabalável que devemos construir em Tua bondade, soberana justiça e amor. Assim, Senhor, contando com a Tua inspiração e a Tua luz, iniciamos as nossas atividades, começando pela explanação doutrinária dessa noite. Que assim seja. Que a infinita misericórdia de Deus e de Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. O tema da nossa palestra nessa noite é Desafios Morais da Nova Geração. Eu trago uma história que chama O Remédio Imprevisto, do espírito Neio Lúcio, que diz o seguinte: O pequeno príncipe Julião andava doente e abatido. Não brincava, não estudava, não comia. Perdera a vontade de colher os frutos saborosos do pomar. Até esquecera a peteca e o cavalo. Vivia tristonho e calado no quarto, esparramado numa cadeira, enquanto a mãezinha aflita cuidava do menino. O rei buscava a ajuda dos médicos. Os médicos, porém, chegavam e saíam sem resultados satisfatórios. O menino sentia grande mal-estar. Quando aliviava a dor de cabeça, vinha a dor nos braços. Quando os braços melhoravam, as pernas é que doíam. O rei, preocupado, fez um convite público aos cientistas do país. Recompensaria a quem curasse o seu filho. Que todos saibam a minha decisão, disse o rei aos funcionários. Avisaremos a todos, majestade. Depois de muitos médicos famosos tentarem em vão curar Julião, apareceu um velhinho humilde que propôs ao rei uma medicação diferente. Mas qual será o preço do tratamento? Perguntou o rei. Nada quero, majestade. Desejo apenas plena autoridade sobre o seu filho. Está bem, faça o que achar melhor. É o que farei, senhor. O sábio levou Julião a uma pequena horta e recomendou que arrancasse o mato que ameaçava destruir o tomateiro. Vamos, meu filho, arranque esse mato.
Não posso, estou doente. O velhinho convenceu-o com muita paciência de que o esforço era necessário. E logo ambos arrancaram todo o mato que prejudicava as plantas. Antes do meio-dia, Julião falou ao velho: estou com muita fome. Ótimo, meu filho. O sábio levou-o para almoçar. Sirva-se à vontade, Julião. Oba! O jovem devorou a sopa e as frutas gostosamente. E após ligeiro descanso, voltaram ao trabalho. Outras atividades foram sendo programadas pelo sábio velhinho. Vamos levantar uma parede. Mas eu não sei. Quem não sabe, aprende, Julião. E Julião aprendeu. Novo programa foi traçado para Julião. Após o banho matinal, cavava e trabalhava na horta. Almoçava e descansava um pouco. Ao entardecer, estudava. E à noitinha brincava e passeava com jovens da mesma idade. Depois de 2 meses, Julião voltou para sua casa. Rosado, cheio de saúde e feliz. Agora queria ser muito útil. Estava ansioso para fazer algo de bom. Descobrira, enfim, que o serviço no bem é a mais rica fonte de saúde. O rei, muito satisfeito, tentou recompensar o sábio velhinho. Todavia, ele não aceitou e disse: grande soberano, o maior salário de um homem reside na execução da vontade de Deus, através do trabalho digno. Ensine a importância do serviço a seus filhos e ao povo, e seu reino será abençoado, forte e feliz. Dito isto, desapareceu na multidão e ninguém mais o viu. Vamos falar então sobre os desafios morais da nova geração, que não são poucos, são muitos. E nós que estamos numa casa espírita, nós temos que fazer um resgate de alguns fatores importantes, de alguns princípios que norteiam a doutrina espírita. O primeiro deles é a existência de Deus. Um Pai soberanamente justo e bom, que quer o bem de todos nós, que nos criou simples e ignorantes com as mesmas condições e potencialidades para sermos melhores. Não criou nenhum privilegiado. Nos deu a oportunidade de que, através do trabalho, nós mudássemos a nossa condição de vida. Porque o trabalho é uma lei da natureza, dentre tantas outras leis da natureza, e que muitas vezes nós negligenciamos o trabalho. E o trabalho é toda ocupação útil. Confundimos muitas vezes o trabalho como sendo algo somente que nos proporciona os recursos materiais para a nossa sobrevivência aqui na Terra. Mas o trabalho, ele enseja a nossa aplicação de todos os nossos recursos pela nossa melhoria. Também temos que lembrar que a doutrina espírita nos ensina sobre a reencarnação. Nós não fomos criadas ontem nessa existência. Nós somos milenares, nós somos velhos, espiritualmente falando. E estamos aqui com uma nova oportunidade de evolução e crescimento. E há que considerarmos que ninguém, absolutamente ninguém, reencarna para fazer o mal. E uma outra coisa que nós temos que considerar é que hoje
nos tempos modernos, nós estamos relativizando muito as coisas. E nós temos que pensar que, na nossa história, o rapaz estava sendo vitimado por uma depressão. Quando a gente perde o gosto pela vida, o amor pela vida, o prazer pela vida, e nós nos entregamos à tristeza. Por mais que os pais, preocupados porque o jovem reencarnou num berço repleto de riquezas materiais. Só que muitas vezes nós somos ricos materialmente falando, mas pobres de espírito. Porque riqueza material não tem a ver com riqueza espiritual. Podemos viver num casebre miserável de recursos materiais, mas sermos ricos espiritualmente falando. Porque atrás de um cortejo fúnebre, até agora, ninguém viu um carro de mudança. Carregando todos os nossos bens, os nossos imóveis, ninguém viu. Porque quando retornamos à nossa verdadeira pátria, por ocasião do desencarne, do fenômeno da morte, nós levamos as nossas conquistas espirituais. E nenhuma das nossas conquistas materiais, que são importantes, sim, nós temos que trabalhar por termos conforto, sim, mas não deve ser o único objetivo da nossa vida. Não nos preocuparmos demasiadamente em darmos coisas materiais para os nossos filhos e eles serem ausentes de pais vivos. Porque orientação nenhuma. Zero de orientação. E o reflexo daquilo que nós estamos falando, a gente vê todos os dias. O nosso jovem da história estava então sendo acometido de depressão, de tristeza, onde havia perdido o encantamento pela vida. Os pais com recursos materiais mobilizaram todas a estrutura, os médicos, para que pudessem ajudar aquele menino, aquele jovem. Mas nada conseguiram. Porque muitas vezes não são remédios que curam a nossa alma. São experiências que curam a nossa alma. E nós muitas vezes queremos buscar que alguém nos cure. Que alguém nos forneça uma mágica, uma receita pronta, um medicamento que acabe as nossas tristezas quando a gente não quer mudar. Quando nós queremos continuar sendo os mesmos. Que alguém faça as coisas por nós. E isso não vai acontecer. Porque ninguém cura ninguém. Nós é que nos curamos. Na medida em que nós vamos nos conhecendo, burilando a nossa alma através das experiências que a vida nos coloca. Então, quando o rei desafia que alguém encontre a solução para o seu filho querido, eis que surge um velhinho humilde, simples, que não pede nada de recursos materiais, mas que pede autoridade sobre o menino, sobre o jovem. E traça um programa para aquele jovem. E dentro daquele programa estava o remédio imprevisto, que é o trabalho. Vá tirar o mato que está lá no jardim, que estraga as frutas, as verduras.
Quantos matos que nós temos que tirar na nossa vida? Nós é que temos que fazer isso. Nós é que temos que limpar o quintal. Às vezes aqui dentro dos nossos corações. E o menino aceitou o desafio. O Senhor ajudou, ele foi lá, limpou. Ao final do dia, estava com fome, claro, cansado, exausto pelo trabalho, que não estava acostumado. E aí comeu, se deliciou. Quantas mesas lautas ele tinha no palácio? Quanta fartura ele tinha no palácio? Trouxe a felicidade para ele? Ou foi a sopa feita com todo amor e que ele devorou depois de um dia de trabalho? Será que nós estamos fazendo isso para os nossos filhos? Até quando que nós vamos carregar os nossos filhos nas costas, os protegendo? Porque se a gente não fizer com que eles aprendam a valorizar o que eles têm, a vida vai dizer não. O mundo diz não para nós o tempo todo. E muitas pessoas não gostam de ouvir não, não gostam de ouvir a verdade. Porque nós gostamos de nos iludirmos. Ninguém quer saber a verdade. E a verdade é o seguinte, nós reencarnamos com um projeto de melhoria. E o tempo está correndo. E o que nós fizemos até agora? Então o menino, lógico, trabalhou todo dia, foi lá, se deliciou com a sopa. No outro dia, o que o velhinho propôs? Mais trabalho. Vamos edificar esse muro? Eu não sei. Quando a gente não sabe o que a gente faz, aprender. Alguém vai nos ensinar. Ok, terminou, fez, aceitou o desafio. Então, ele foi proativo em receber o remédio. Porque ele poderia ter dito que ele não ia levantar o muro. Mas ele estava disposto à cura da sua alma que estava doente. Levantaram, traçado o programa. O que estava neste programa? Estudo. O estudo nos liberta da ignorância. Nós somos, sim, muito ignorantes em muitos aspectos. E para nos libertarmos da ignorância, nós precisamos estudar. E ao jovem foi proposto o estudo. Competia no programa daquele jovem proposto pelo velhinho a diversão? Sim. A diversão sadia. A diversão sadia com os seus amigos. Quantos dos nossos jovens se perdem pelas drogas, pelo sexo irresponsável? Porque nós deixamos de orientar os nossos filhos. E a natureza é tão sábia que no processo reencarnatório, entre 0 e 7 anos, é o período em que os pais têm a condição para tirar as tendências negativas que aquele espírito traz na sua alma. Na adolescência, o jovem começa a se mostrar como ele é. E ele entra em conflito com a educação que ele recebeu e com o que ele é, as estruturas que ele traz psicológicas. E ele reclama, ele é rebelde,
porque muitas vezes ele coloca em confronto a falta de exemplificação que os pais têm. Se eu vou dizer para o meu filho que não beba, e no final de semana eu encho a cara socialmente, porque nós achamos que as drogas, que os aditivos químicos nos fazem felizes, eles entorpecem a nossa alma. E isso custa caro para nós depois. Então o programa traçado pelo velhinho, que depois de 2 meses, e não foi tanto tempo assim, porque ele aceitou o remédio. Acordar cedo, trabalhar, se alimentar de forma saudável, se divertir com os amigos, estudar. Este foi o programa proposto. Estamos falando de desafios morais da nova geração. Estamos sim com problemas sérios de falta de moralidade nos dias atuais. É fato. Hoje brincamos, negligenciamos, não cuidamos do nosso corpo físico. Usamos o sexo banalizado. Quando o nosso corpo é o habitat do nosso espírito, é um templo sagrado. O que nós estamos fazendo com a nossa juventude? Quando as relações passam a ser descartáveis, quem vai sofrer com isso? Quando a gente não sabe aonde eles estão, com quem são seus amigos, o que eles estão fazendo? Quando nós esquecemos de mostrar Cristo para as nossas crianças, para os nossos jovens. E quando colocamos ídolos que não trazem absolutamente nada para nós em termos morais. Quanto nós oramos na nossa família? Quanto que nós valorizamos a nossa família? A Deus que nos dá a bênção da vida. Estamos doentes, sim. Os nossos jovens estão doentes, sim. Qual o programa que Deus traça para nós? O trabalho. O trabalho. Mais moralidade, menos prazer. Mais exemplo, menos fala. Falamos muito e exemplificamos pouco. Sofremos por isso. Nunca tivemos tantos problemas de depressão com jovens. Qualquer não, o suicídio, como a fórmula, como a saída. A vida é uma bênção. Nós continuamos vivos, nós não morremos. A morte é um fenômeno pelo qual nós passamos. Nós vamos encontrar lá do outro lado da vida tudo aquilo que nós tivermos dado. Porque Jesus já nos disse, a cada um segundo as suas obras. Ninguém leva ninguém nas costas. Ninguém. A caminhada é solitária. A nossa ascensão espiritual é solitária. E nós temos o dever moral de darmos uma base sólida, construída no respeito, na amizade, na moralidade para os nossos jovens. É responsabilidade de todos nós. E para os jovens que aqui estão, é muito bonito esse período, mas nós temos muita responsabilidade.
mas usemos essa energia que nós temos para o bem. Dediquemos um espaço da nossa vida para orarmos mais, para nos conectarmos mais com Deus, para ensinar os nossos jovens que aquilo que nos deixa felizes não são as coisas materiais, são os valores que o dever retamente cumprido nos proporciona. Isso é para todos nós e que, repetindo, ninguém reencarna para fazer o mal. Ninguém reencarna para falhar. Existe toda uma programação da espiritualidade para conosco. O corpo que precisamos, o lar que precisamos, todas as circunstâncias que nós temos, que nós precisamos para a nossa evolução. Nós reencarnamos para o sucesso. Nós reencarnamos para o acerto. Mas para que isso aconteça, nós vamos ter que tomar este remédio imprevisível que o velhinho da história nos trouxe. O Julião pode ser qualquer um de nós, porque somos jovens espiritualmente falando. O que são 30, 40, 50 anos perante a eternidade. Então, nesse momento, nós vamos chamar os médiuns. E vamos fechar os nossos olhos nesse momento, rogando a Deus, rogando a Jesus, rogando aos benfeitores amigos que nos amparem, que nos iluminem, que nos protejam, que nós possamos receber nesse momento esses fluidos restauradores, curadores, calmantes que sobre nós são derramados e que nós reflitamos a respeito da nossa existência e que nós possamos nos propormos ao trabalho de melhoria contínua do nosso espírito e que possamos retornar aos nossos lares em muita paz. Que assim seja.